estudantes, bem-vindos à nossa última aula dessa semana, na qual a gente está falando então dos componentes do planejamento educacional, e na aula de hoje a gente vai falar do componente avaliação. Para começar a nossa conversa, eu trago aqui uma expressão do Perrenu, que é um sociólogo suíço, né, que ele postula essa expressão, não mexam na minha avaliação. O que ela remete para a gente? Um pensamento muito forte dos professores, né? Porque, como professor, a gente até aceita as mudanças curriculares, mudanças no planejamento, só que no final das contas, se a nossa avaliação continuar da mesma forma, tudo continua igual. Por quê? Porque é a avaliação que sinaliza para o estudante o que o professor efetivamente valoriza. Nós já falamos de avaliação aqui no nosso curso de licenciatura em biologia várias vezes, né, inclusive na disciplina de didática. Então, eu só vou relembrar alguns pontos que são muito importantes. Depois disso, a gente vai focar mais especificamente em alguns exemplos de biologia e ciências, tá? Bom, começando com a questão de que a gente sempre tem que estar em sintonia com outros componentes do planejamento. Isso a gente tem batido muito com vocês, né? Então, objetivos, conteúdos e estratégias estão intimamente relacionadas com a avaliação, que é justamente o que a gente está recordando hoje. Além disso, pessoal, a avaliação é um instrumento para desenvolver o educando. Ela não tem outra função. Ah, professora, peraí, você está falando isso no plano ideal, né? Porque na prática ela tem sim. Quais são as outras funções? Por exemplo, classificar, dar nota. Mas o final, né, o objetivo final da avaliação tem que ser o desenvolvimento do meu aluno. Pessoal, outro ponto importante a ser discutido, pluralidade nos instrumentos. A gente sabe, sim, que a prova escrita tem seu valor, é importante, mas a gente não pode focar a avaliação apenas nisso. Além disso, outra coisa que eu queria destacar e que a gente já falou é a questão dos tipos de avaliações. Se ela é formativa ou somativa, né? Então, o que é avaliação formativa, pessoal? É aquela que está em sintonia com a aprendizagem do aluno. Somativa, classificatória, é aquela que vai buscar apenas a nota. A gente quer superar isso. E se ela é continuada ou pontual? Qual é o ideal, pessoal? Sempre fazer uma avaliação o mais continuada possível. Quanto mais instrumentos e mais diversificados, melhor. Por quê? Porque a gente tem chance de capturar as diferentes aprendizagens de alunos que têm formas diferentes de obter e construir o seu conhecimento, né? Então, esses são pontos super importantes que a gente sempre tem que levar em conta quando a gente pensa em avaliação. Outra coisa que eu queria relembrar com vocês é a questão dos passos básicos que uma avaliação deve ter. E aí a gente pega lá a classificação do professor Lucchesi, que ele fala que o nosso primeiro passo é fazer um diagnóstico da aprendizagem do nosso aluno, né? Então, o que meu aluno já sabe sobre aquele conteúdo que eu estou abordando? Depois eu vou para a fase de qualificação, que seria o meu segundo passo. Opa, desculpa, aqui está errado. O que é, então, pessoal, esse segundo passo? É a comparação entre o estágio que meu aluno se encontra, né, no sentido de atingir o objetivo educacional, com o meu objetivo. A partir daí, eu vou, então, para o meu terceiro passo, que é justamente tomar decisões e atitudes que vão me ajudar a chegar aonde eu quero. Então, primeiramente, eu fiz um diagnóstico do estágio, né, em que meu aluno se encontra, eu comparei esse estágio com o estágio que eu espero que ele chegue, e aí eu vou realmente fazer o meu planejamento. É nesse momento que eu vou planejar atividades e sempre atividades em sintonia com as avaliações que eu vou propor, né? Então, esses são os 3 passos básicos de uma boa avaliação.
Além disso, pessoal, eu queria trabalhar com vocês um ponto que eu achei muito interessante no trabalho da professora Sigrid Alves, que ela fala que às vezes a gente faz tanto, né? A gente tem um esforço para avaliar, só que para quem vai essa avaliação? A quem interessa essa avaliação? Então a professora, ela traz isso de uma forma sistematizada e de uma forma que eu gosto muito e por isso eu vou passar para vocês, né? Para quem interessa, então, principalmente, né, em primeiro lugar, para o aluno, porque ele tem direito de conhecer o estágio em que ele se encontra e também de pensar em estratégias para superar suas dificuldades. Claro que também aos pais desse aluno, porque eles são corresponsáveis pela educação dos filhos e também eles são grandes estimuladores e motivadores desses estudantes. Ao professor, pessoal, e aqui vem uma parte muito importante da avaliação, né? Que a avaliação serve para o professor refletir sobre a sua própria prática. Eu não estou avaliando apenas meu aluno, eu estou avaliando também a minha prática. Se 90% da classe vai muito mal numa avaliação, peraí, será que não tem alguma coisa errada na minha própria prática? Pode ser que não, mas as chances de ter são enormes, então a gente tem que refletir. E, por fim, a toda a equipe docente. Por quê? Porque toda a equipe docente tem que trabalhar de forma conjunta para garantir a aprendizagem do estudante. Então, aqui a gente tem um panorama geral sobre a quem a avaliação interessa. Bom, pessoal, então, dito isso, feito esse primeiro aí preâmbulo, lembrando alguns aspectos importantes da avaliação, agora a gente vai partir para uma parte da aula que isso é diferente do que a gente fez, porque a gente não debateu muito isso em outras oportunidades. Eu vou trazer alguns exemplos, algumas pesquisas que fazem investigações sobre avaliação no ensino de biologia, tá? Então, eu trouxe alguns trabalhos para compartilhar com vocês. Bom, o primeiro é esse trabalho aqui, né? É um trabalho de 2013. E ele é muito bacana porque ele foca na concepção que os estudantes têm sobre a avaliação. Né? Normalmente, a gente não dá muita voz para o estudante quando a gente pergunta ou pensa sobre avaliação. Nesse trabalho, é um trabalho que foi realizado na cidade de Recife e os pesquisadores escolheram a escola que teve o pior desempenho no Enem. Né? Então, a partir daí, eles foram verificar o que acontecia naquela escola e pensando especificamente nas turmas de biologia. Então, eles avaliaram as expectativas e as concepções de 40 alunos e eles foram perguntando, né, o que você acha sobre a avaliação, quais são seus sentimentos. Vamos ver quais foram os resultados principais? Bom, então, o primeiro resultado, pessoal, que chama muita atenção é que simplesmente 100% todos os alunos acham que avaliação é sinônimo de prova, daquela prova tradicional escrita. Isso é muito sintomático, né? Porque que tipo de avaliação está sendo realizada com esses estudantes? Além disso, os estudantes acham que a avaliação só serve para avaliar os próprios estudantes, não para avaliar a forma como a professora ou professor dá aula. Esse gráfico aqui, pessoal, é um gráfico bem interessante, porque foi perguntado quais são os momentos em que os estudantes se percebem avaliados. A totalidade dos estudantes respondeu durante a prova escrita, a prova teórica. Além disso, pessoal, alguns estudantes, também a maioria deles lembrou de exercícios e de trabalhos no geral. Então, a gente vê que realmente é algo bem restrito, né, o que eles pensam sobre avaliação. Para esses estudantes, e a gente pode inferir que para muitos estudantes é assim, né, não só nesse estudo de caso que eu estou apresentando, avaliação se refere à prova e à avaliação do estudante.
Bom, agora a gente vai ver uma coisa que eu acho que é mais chocante ainda, que está relacionada aos sentimentos dos estudantes. Vamos ver aqui no slide? Bom, aqui a gente perguntou para os estudantes, né, os pesquisadores, quais eram os sentimentos positivos ou negativos em relação à avaliação. E a gente pode ver, pessoal, que 76% dos estudantes sentem sentimentos negativos. Os outros 24% são sentimentos ou indiferentes ou positivos. Então, aqui nessa tabela, a gente vê algumas palavras e sentimentos que estão associados, né? Então, nervosismo, ansiedade, medo. Então, quando a gente pensa, né, quando os alunos pensam em avaliação, é nisso que eles estão pensando. E aqui a gente está falando dentro de avaliação de biologia, né, bem da nossa área. Pessoal, um tipo de avaliação que traz sentimentos tão negativos pode ajudar na aprendizagem? Até pode, né? Vocês já estudaram um pouco sobre teorias da aprendizagem, mas as consequências, né, colaterais dessa aprendizagem pode ser péssima, né? Porque o aluno aprende por estresse e não pela forma mais positiva. Então, isso é um tipo de avaliação que a gente quer superar e a gente espera que os alunos superem isso também. Bom, pessoal, agora a gente vai dar um exemplo bem diferente desse primeiro, né? Um exemplo de um tipo de avaliação que deu certo. Então, eu vou apresentar para vocês dados, né, de uma dissertação de mestrado da Kelly, e ela fez essa dissertação lá no Rio Grande do Sul. Então, o que tem de bacana isso? Ela avaliou como tecnologias, né, de informação e comunicação, tecnologias digitais, podem ser usadas como ferramenta de avaliação. Então, ela avaliou, né, na pesquisa dela, como a construção de blog, apresentações digitais, vídeos amadores e atividades desenvolvidas na plataforma Moodle podem ser usadas como avaliação de conteúdos de biologia. Então, aqui, ó, eu estou mostrando para vocês, nessa figura 7, um slide que foi produzido pelos estudantes, né? O foco da pesquisa dela eram estudantes do 2º ano do ensino médio, e esses estudantes tiveram vários temas, e uma das atividades propostas foi que eles fizessem slides sobre doenças viróticas, né? Então, essa é uma das figuras que eles colocaram, e a pesquisadora fala que tem um componente de bom humor nesses materiais que foram produzidos pelos alunos, que é super interessante. Quais foram os principais achados da pesquisa dessa mestranda, né? Primeiro, que ela destacou que sim, é possível interagir sala de aula física e ambiente virtual. E ela mostrou pelos seus dados que teve ganhos da aprendizagem, também teve um fator motivacional muito grande, né, de usar esses recursos, e conteúdo procedimental que foi realmente assim, que teve dados muito bons, foi em relação a conseguir trabalhar de forma colaborativa. Então, tudo isso foram ganhos a partir da avaliação diferenciada, a avaliação usando então essas tecnologias. Vou apresentar mais alguns exemplos aqui das produções dos alunos. Pessoal, esse slide mostra então um blog que foi construído pelos alunos sobre estrutura de micro-organismos. Esse daqui é um vídeo amador que os alunos construíram sobre as partes reprodutivas, né, da planta, então um vídeo mostrando a flor. E aqui é uma tela do Moodle. Então, a pesquisadora, ela montou um ambiente virtual de aprendizagem. Então, isso que eu estou mostrando no slide nada mais é do que uma das telas de conteúdo que estão dentro dessa aula virtual, que ela chama. E lá no Moodle, várias atividades foram realizadas sempre com cunho avaliativo, tá? Daí a gente pode pensar, nossa, professora, mas isso está parecendo estratégia didática.
Sim, tá mesmo, porque a avaliação também é uma estratégia didática, né? Então, quando eu estou estimulando o meu aluno a fazer uma avaliação, ele também está aprendendo. Pessoal, então vejam aqui que interessante. Isso é uma atividade do Moodle, em que a pesquisadora pede para que os estudantes procurem no YouTube vídeos sobre os temas que eles estão estudando, que no caso são os animais, diversidade de animais. Eles têm que fazer a seleção do vídeo, mas também justificar a escolha, né? Então, por que valeu a pena assistir este vídeo? O que ele contém que nos auxilia a entender o conteúdo? Vejam só que atividade interessante, né? A gente pode dizer que é uma atividade bem metacognitiva, porque é o aluno pensando sobre seu próprio aprendizado. Pessoal, outro exemplo que eu queria trazer para vocês é de uma pesquisa, também de 2015, que avalia aqui instrumentos de avaliação. Instrumentos que são tradicionalmente empregados por uma professora, também é um estudo de caso, tá? Realizado no estado de Alagoas. E que instrumentos são esses, né? Então, antes de um grupo de licenciandos vinculados ao programa PIBID entrar nessa escola, eram coisas bem tradicionais, né? Como resolução de atividades aqui do livro didático, seminários, debates em muito pouca proporção e provas também, provas escritas. Pessoal, eu trouxe esse caso até porque ele é um pouco diferente, né? Normalmente a prova escrita é algo que é muito usado. Nesse caso não é. E o interessante é que são alunos do 3º ano do ensino médio, que logo mais vão estar passando por testes como o Enem. Nessa escola, só se fazia, no caso de biologia, só se fazia atividade como avaliação, preencher exercício de livro didático com consulta. Então, o que acontece? Não tinha estímulo nenhum, né? Às vezes a gente pode pensar, nossa, a prova escrita é tão ruim, mas estimula os alunos a estudarem, né? Aqui nem isso acontecia. Os alunos, os licenciandos do PIBID, eles vieram para a escola com propostas bem diferentes de avaliação. Vamos ver quais são essas propostas? Então, eles fizeram palavras cruzadas, oficinas didáticas, jogos e uma exposição temática. E tudo isso foi incorporado à avaliação dos estudantes. Os resultados, pessoal, foram muito positivos, né? Porque os estudantes mostraram mais motivação, foi mais fácil de avaliá-los e também promoveu maior aprendizagem. Então, aqui a gente vê como é importante diversificar os instrumentos avaliativos. Pessoal, e por último, eu vou apresentar uma pesquisa, brevemente, do meu grupo mesmo de pesquisa, que foi realizado pelo doutorando Luiz Carlos Saito. É uma pesquisa interessante porque mostra que mesmo num instrumento mais tradicional, que é a prova escrita, a gente pode buscar questões mais contextualizadas e tratar essa prova de uma forma mais interessante para o aprendizado. Então, o que meu aluno aqui de doutorado fez? Ele propôs uma questão, essa é a questão da prova, né? Para a construção de um cladograma baseado nos pokémons, que fazem parte do cotidiano do estudante, né? Então, na pesquisa, foi possível observar que os alunos ficaram muito estimulados por isso, buscaram muito ter um bom desempenho, mas não só isso, depois eles retomaram, estudaram novamente em cima do instrumento. Outro ponto que eu acho bem interessante é que não é uma questão fechada, né? Então, aqui existem 3 cladogramas possíveis. O que é isso, pessoal? É uma avaliação que tem uma questão com múltiplas respostas. Isso é bem interessante para aproximar com a natureza da ciência,
né, principalmente biologia, nem sempre a gente tem uma resposta única que é correta. Então, acho que esse trabalho é um bom exemplo de uma prova escrita, que é uma prova mais tradicional, mas que traz questões inovadoras. Pessoal, então na aula de hoje, a gente viu aspectos gerais sobre avaliação, né? Então, a gente retomou a questão da orientação para aprendizagem, os tipos de avaliações, passos importantes e a que público ela se destina, mas também vimos casos específicos para o ensino de biologia. Primeiramente, pensando numa experiência mais problemática, mas também experiências positivas e inovadoras, né, que usam tecnologia da informação e comunicação, que também usam outras ferramentas como jogos, oficinas e, por último, uma experiência de prova escrita mais inovadora. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Muito obrigada. E na próxima semana a gente vai ter uma semana bem diferente, na qual a gente vai trabalhar e vai conversar com profissionais da área e saber o que eles pensam sobre planejamento. Até a próxima semana.